Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a paz habite no coração de todos. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula. Desta vez vamos falar um pouquinho de cheque, conceito, legislação aplicável. As pessoas envolvidas nele são chamados intervenientes do cheque e principalmente as classificações do cheque. E ao final vamos falar um pouquinho sobre o prazo de apresentação do cheque. Vem comigo, vamos lá. Conceito. O cheque podemos conceituar ele como uma ordem incondicional de pagamento à vista. E como o título de crédito, ele é um documento que representa um direito literal e direito autônomo, contido nele cheque. É uma ordem incondicional de pagamento. Portanto, essa pessoa que emite chamado de sacador, ele emite uma ordem incondicional para que uma outra pessoa, um outro terceiro chamado de sacado, possa pagar determinada quantia. E essa ordem é uma ordem chamada incondicional. Por que incondicional? Porque não está subordinada a nenhuma condição. E olha lá, essa ordem incondicional é para pagamento à vista. Logo, o cheque necessariamente é uma ordem de pagamento à vista. Professor, quer dizer então que não existe na legislação cambiária a figura do cheque pré-datado ou também pós-datado? Que nós vamos verificar um pouquinho mais sobre essa figura? Falarei não. O direito cambiário não reconhece a figura do cheque pré-datado ou do pós-datado. Porque para o direito cambiário, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Portanto, não existe para o direito cambiário o cheque chamado cheque para ser levado à apresentação na instituição financeira em determinado vencimento numa determinada data. Não. Para o direito cambiário, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tudo bem? Isso não significa que o direito não reconheça essa figura que se popularizou, que é o cheque pré ou pós-datado. Nós vamos verificar um pouquinho mais dele futuramente e quais são as consequências para o direito do cheque pré ou pós-datado. Para o direito cambiário não há esse reconhecimento, mas para o direito civil pode haver sim esse reconhecimento, notadamente lá na responsabilidade civil. E também para o direito penal, pode fazer um reflexo aí para o direito penal. Vamos analisar mais para frente, tudo bem? Vamos continuar então. Esse cheque é emitido com base em quê? Com base em uma provisão de fundos que esse sacador, aquele que emite o cheque, já anteriormente tem com uma instituição financeira. Ele, através de um contrato de abertura de crédito ou de depósito, ele já mantém um contrato com a instituição financeira anteriormente à emissão de cheque, e aí ele emite esse título de crédito para que o beneficiário dirija-se à instituição financeira e a instituição financeira, recebendo a ordem de pagamento, pague o beneficiário ao determinado valor constando no título de crédito. Tudo bem? Qual a legislação aplicável para o cheque? Nós temos uma lei específica para o cheque, que é a Lei 7.357 de 85. E nós também temos o Código Civil, que é uma legislação suplementar ou subsidiária, e também a Lei do Uniforme de Genebra, que também é uma lei suplementar ou subsidiária da aplicação no cheque. Mas nós temos uma lei que é uma lei específica para o cheque, que é a Lei 7.357 de 85. Lembrando que, pelo princípio da especialidade, a lei especial ela derroga a lei geral, ou seja, prevalece naquilo que for incompatível a lei especial, a lei do cheque 7.357 de 85. E como eu estava falando para vocês, nós temos três figuras no cheque, três intervenientes no cheque, três personagens do cheque. Primeiro, nós temos aquele que emite o cheque, também chamado de sacador, portanto, o emitente do cheque, chamado de sacador. É ele que emite essa ordem incondicional de pagamento para que
O sacado, portanto, instituição financeira, também chamada de sacada. Logo, instituição financeira é a sacada, é aquele que vai fazer o pagamento do cheque caso haja provisão de fundos, ou seja, caso haja fundos, caso haja saldo suficiente. A terceira figura é a figura do beneficiário, é aquele credor que recebe a quantia. Portanto, no cheque nós temos presente as três figuras: sacador, sacado e beneficiário. Igualzinho aqui a letra de câmbio: sacador, sacado e beneficiário. Tudo bem? Vamos então verificar mais os requisitos do cheque. Professor, quais são os requisitos necessários dispostos em lei para que seja caracterizado aquele documento como um cheque? Primeiro, nós temos os requisitos extrínsecos, ou seja, pertencente a todos os outros títulos de crédito, que é o agente capaz. Somente o agente capaz pode emitir o título de crédito cheque. Mas também nós temos os requisitos intrínsecos, próprios e específicos do cheque. Vamos lá? Primeiro, nós temos que ter uma denominação chamada cheque. No título de crédito tem que ter algum momento, em algum lugar, o termo cheque, inscrito em texto no próprio título de crédito. Segundo, nós temos que ter uma ordem incondicional de um pagamento de uma quantia. É aquela ordem que fala: paga-se por este cheque a quantia de. Esta é a ordem incondicional de pagamento de quantia. Terceiro, nós temos que ter o nome do banco ou instituição financeira que vai pagar esse título, portanto, a sacada. Tudo bem? Quarto, nós temos que ter a indicação do lugar e a data da emissão. Logo, data da emissão e o local da emissão tem que estar constando no título de crédito cheque. Quinto, a indicação do lugar de pagamento. Onde que vai ser feito esse pagamento do cheque? Uma coisa é onde ele foi emitido, outra coisa é onde que ele vai ser pago. Qual a instituição financeira que vai pagar e que lugar que vai ser pago esse cheque. E, por último, a assinatura do emitente, do sacador, ou de um mandatário por ele, tá? Desde que haja poderes para tanto. O cheque ele pode ser classificado, portanto, como uma ordem de pagamento. E olha, uma ordem de pagamento que tem um modelo vinculado. O que significa dizer isso? Que o modelo, o design, o desenho do cheque ele é vinculado. Ele é especificado pelo Banco Central. O cheque do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Federal, ou seja, qualquer outra instituição financeira, necessariamente vai obedecer o mesmo modelo determinado pelo Banco Central, com algumas alterações também já determinadas pelo Banco Central, como por exemplo cores e tudo mais. Mas percebe-se que todos os cheques ele tem o mesmo desenho. Portanto, a doutrina chama isso de modelo vinculado. Ordem de pagamento de modelo vinculado. E mais, ele necessariamente acima de R$100, o cheque precisa obrigatoriamente ser nominal. Ele não pode ser ao portador. Passando de R$100, ele necessariamente deve ser, portanto, nominal. Ok? Vamos dar uma olhadinha então no modelo do cheque para a gente visualizar melhor como que é esse título de crédito cheque. Vem comigo. Olha lá, nós temos aqui, portanto, um cheque. Esse cheque, como eu falei para vocês, um cheque de modelo vinculado. Logo, todos os cheques têm este mesmo desenho. Aqui nós temos aqui o nome do banco, agência, número do banco, agência, número da conta corrente, que vai ser descontado esse cheque, vai ser pago esse cheque, o número do cheque. Todos os cheques neste canto superior direito têm o espaço para colocar o valor do cheque, tá? Aqui nós temos paga-se por esse cheque a quantia incondicional, portanto, um dos requisitos do cheque, que é a ordem incondicional de pagamento. Essa ordem, paga-se por esse cheque a quantia de. Todos os cheques têm essa mesma expressão.
Depois nós temos aqui o espaço onde vai colocar o valor, esse mesmo valor aqui por extenso. Esse mesmo valor aqui por extenso. Então, aqui nós temos o valor numérico e repete-se o valor aqui por extenso. Posteriormente, nós vamos ter o local, um espaço onde se coloca o beneficiário. Aqui, portanto, é o espaço onde se coloca o nome do beneficiário. E como eu falei para vocês, o cheque acima de R$100 é obrigatoriamente cheque nominal. Portanto, necessariamente, eu vou ter que colocar aqui o nome do beneficiário. Aqui é o beneficiário. Beneficiário. Ok? O cheque acima de R$100, normalmente, ele precisa ter um beneficiário. Ótimo. Aqui eu tenho o local onde que o cheque foi emitido. A cidade, também chamada de praça da emissão. Também chamada de praça da emissão. É um termo um pouco antigo, né? Falamos praça de emissão. Professor, mas o que é praça de emissão? Poderemos traduzir praça de emissão como o local da emissão do cheque. Portanto, a cidade que foi emitido o cheque. Aqui nós temos a data da emissão do cheque. A data da emissão do cheque. Ótimo. Aqui, nesse canto inferior esquerdo, quem é o sacado nesse caso aqui? O banco e o endereço do banco. E é interessante que esse endereço do banco aqui vai ser o local de pagamento do cheque. Esse banco aqui, vamos exemplificar. Banco do Brasil. Local de pagamento, Agência Catanduva. Tem lá o endereço e a agência que vai ser pago essa quantia. E por último, nós temos o nome e a assinatura. O nome e a assinatura do sacador. Nome e assinatura do sacador. Nós temos aqui, ele vai fazer a assinatura dele aqui do sacador. Tudo bem? Esse aqui é o nosso cheque. Então, vamos fazer uma recapitulação muito rápida. O que nós temos aqui do cheque? Nós podemos falar então, portanto, que do cheque que nós temos, vamos lá, uma ordem de incondicional de pagamento. O valor, tanto por extenso quanto numérico. Professor, havendo incompatibilidade, ao invés de colocar R$82, eles escreveram aqui R$89. Qual deve prevalecer? O extenso ou numérico ou cheque é nulo? A lei do cheque fala que prevalece o extenso. Havendo incompatibilidade, o cheque não é nulo, prevalece o extenso. Ótimo. Temos aqui o beneficiário, o cheque acima de R$100, necessariamente precisa constar o beneficiário, que o cheque, portanto, tem que ser nominal. Temos aqui o banco sacado. Aqui, local da emissão, praça da emissão. Aqui nós temos data da emissão. Aqui nós temos local do pagamento do cheque, ou praça do pagamento do cheque. E aqui nós temos a assinatura do sacador, aquele que está emitindo o cheque. Tudo bem então? Ótimo! E para finalizar, nós vamos aprender o que é um prazo de apresentação. A pergunta é, professor, recebi o cheque, tenho o cheque em mãos. Qual o prazo que eu tenho para levar esse cheque à instituição financeira para poder receber esse dinheiro, para poder descontar esse cheque? Olha, depende. É lógico que nada é eterno na vida. Você não pode colocar esse cheque na gaveta e ficar eternamente com esse cheque parado, porque ele vai encontrar um prazo de prescrição. Mas antes mesmo de falarmos em prazo de prescrição, nós vamos falar de prazo de apresentação, ou seja, qual o prazo que se tem para levar esse cheque à agência do banco, à instituição financeira para receber.
Depende. Nós temos o prazo de 30 dias ou de 60 dias. A depender do local da emissão do cheque e local do pagamento do cheque. Uma coisa é o local onde que o cheque é emitido. O cheque foi emitido na cidade de Pindorama. E o local do pagamento do cheque, ou seja, a instituição financeira que vai pagar o cheque, está na cidade de Catanduva. Logo, local da emissão, local de pagamento do cheque são diferentes. Sendo diferentes, o prazo para a apresentação do cheque, 60 dias. Mas, se o local da apresentação do cheque, o local do pagamento do cheque, for o mesmo local que foi emitido o cheque, o prazo da apresentação, 30 dias. Vamos ver o nosso modelo aqui? Vem comigo aqui e vamos olhar o nosso modelo. Olha aqui que nós temos aqui no nosso modelo. Vamos lá. Nós temos local da emissão do cheque. Porto Alegre. Foi onde que foi emitido o cheque. O cheque foi emitido na cidade de Porto Alegre. Vamos imaginar que este banco, Banco Exemplo S.A., o endereço dele é na cidade de Porto Alegre. Portanto, Porto Alegre, local da emissão. Porto Alegre, local onde vai ser pago esse cheque, é o mesmo. O prazo da apresentação, portanto, o prazo que tem para apresentar o cheque será de 30 dias. Ótimo? 30 dias. Professor, mas o cheque foi emitido em Porto Alegre. E o banco que vai fazer esse pagamento é na cidade de Curitiba. Porto Alegre, Curitiba. Porto Alegre, data é local da emissão. Local da emissão. Curitiba, local do pagamento do título de crédito cheque. São diferentes. Logo, o prazo que esse beneficiário tem para apresentar o cheque ao banco exemplo aqui, ao banco para fazer o pagamento, 60 dias. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é o prazo que tem o credor para levar o cheque à apresentação do banco para receber a quantia, ou é de 30 dias ou de 60 dias, a depender se for o mesmo local de pagamento, local de emissão, idênticos, 30 dias, ou sendo local de pagamento e local de emissão diferentes, 60 dias. Ótimo? Professor, quais as consequências se passar 30 ou 60 dias? Há consequências? Sim, há consequências. E essas consequências vamos estudar nas próximas aulas. Muito obrigado, agradeço pela participação de todos, bons estudos e que a paz habite o coração de todos. Muito obrigado, até mais.